Ah, como atuar em face dessa aparente dualidade entre esforçar-se e perguntar-se? É necessário o esforço, mas não é o esforço que leva à iluminação. What to do in middle this apparent duality between make an effort and questions? It's necessary to make an effort, but it's not the effort that take us to God realization. Both effort and no effort are needed on the spiritual path to God realization. As duas coisas, o esforço e o não esforço, faz parte que conduz à iluminação. Our mind has been trained that we cannot get anything without effort. A nossa mente foi treinada a acreditar que a gente não faz nada sem esforço. In this world, we get nothing without effort and struggle. Neste mundo, a gente não consegue nada sem se esforçar e sem lutar. That is why we think it is necessary to make effort to get a spiritual realization. É por isso que acreditamos que precisamos fazer o esforço para conseguirmos a realização de Deus. Effort is required on the spiritual path for the sake of our mind. O esforço é necessário por causa da nossa mente. If we realize that we are not the mind but the soul, we will need no effort. Se nos darmos contas que somos a nossa alma e não a nossa mente, o esforço não é necessário. Since to start with, we all believe that effort is necessary, therefore effort is necessary. Desde o início, acreditamos que o esforço é necessário e por isso o esforço é necessário. Also, some part of the practice of meditation requires effort. E também algumas partes da meditação necessitam do esforço. Our idea of no effort is to sit at home and do nothing. A nossa ideia de não fazer esforço é sentarmos em casa e não fazer nada. That is not the meaning of no effort. Esse não é o significado de não fazer esforço. When you love somebody, you don't make effort. Quando amamos alguém, não fazemos o esforço. Love comes naturally. O amor vem naturalmente. We make an effort to meet the beloved. Nós fazemos um esforço para conhecer o nosso amado. We don't make effort to get love. Nós não fazemos esforço para receber amor. Similarly, here when we get a pull of love, we want to meet the beloved. Similarmente, quando nós fazemos um esforço para conhecer o amado, That is why we make effort. é por isso que nós fazemos o esforço. In the beginning, it looks like it is our effort that is giving us result. No início, parece que é o nosso esforço que está trazendo o resultado. Later on, we find that we would not even make effort if we did not have grace. Mais tarde, percebemos que não faríamos o esforço se não estivéssemos recebendo graça. As we make progress on the spiritual path, we discover that all the time it was grace, even when we thought we were making effort. À medida que fazemos progresso no caminho espiritual, nos damos conta de que tudo era graça, mesmo o esforço. This mind only makes effort for things outside. A mente apenas faz esforço para as coisas externas. To turn around the mind to make effort to go inside is not natural for the mind. Inverter esse processo de adentrar sem fazer o esforço, sem usar o esforço da mente, não é um processo natural para a gente. It's only when God's grace comes inside that we even think of making an effort. É apenas quando a graça de Deus está dentro de nós é que nós pensamos em fazer o esforço. We get nothing on the spiritual path without God's grace. Nós não conseguimos nada no caminho espiritual sem a graça de Deus. The seeking in the heart is also out of grace. O buscar é também uma graça do Criador. Sitting in meditation is also out of grace.
Sentar em meditação também é uma graça. Without God's grace, we will not take even one step. Sem a graça de Deus, nós não tomaríamos nem mesmo um passo. That is why it is God's grace that makes us sit for meditation. Por isso, é a graça de Deus que nos fazem sentar em meditação. It's with God's grace that we find a perfect living master. É com a graça de Deus que nós encontramos um mestre perfeito vivo. It is with God's grace that we want to go within. É com a graça de Deus que nós queremos adentrar. So, in the beginning, it looks like we made effort to get this thing. Por isso, no princípio, parece que nós fizemos um esforço para adquirir isso. Later on, we find it was all grace. Mas mais tarde percebemos que tudo era graça. Take the example of a closed room in which there are many blind people. Tomamos, por exemplo, um lugar onde há várias pessoas cegas. There is no handle for opening the door. Não há uma maçaneta para abrir a porta. The whole wall is flush and all they can go around is move around looking for the door. As paredes parecem serem do mesmo jeito e não haver uma saída. But since they are blind, they keep on touching the wall and trying to get out and do not know where the door is. Mas como eles são cegos, eles continuam tocando a parede e procurando uma maçaneta para tentar uma saída. They pass the door many times, but there is no handle to show it is a door, so they keep on moving. Eles passam pela porta várias vezes, mas não percebem e continuam procurando por uma saída. Then supposing a man with eyes who is not blind comes into that room. E imaginem que um homem que não seja cego vem até esse quarto, esse local. So they hear a man has entered, but they don't know which door he came from. Eles ouvem um homem entrar, mas eles não sabem por que porta ele entrou. So they start looking for the man with eyes. Então eles começam a procurar pelo homem com olhos. But they cannot see, therefore just they grope around. Mas eles não podem ver, então eles começam a seguir em sua volta. When the man with the eyes sees these people are blind, but they are very keen to go out, he catches the hold of one of them. Mesmo cego, eles estão à procura desse homem que pode ver e se apegam a ele. When he holds the hand of the blind man shouts, "I have found the man." E quando o homem que vê segura a mão do homem cego, o homem cego diz, agora eu consigo ver. The blind man thinks it was his effort going round and round that made him find the man whose hands he is holding. O homem cego pensa que foi o seu esforço de procurar e procurar para achar um homem que pode ver. He does not realize the man, if he had not given his hand, we could never have found it. Ele se dá conta de que se ele não tivesse mãos, ele jamais poderia encontrar. We are in the same state. Nós estamos nesse mesmo estado. We are spiritually blind. Nós somos espiritualmente cegos. A perfect living master is not blind. Um mestre perfeito vivo não é cego. He can see everything. Ele consegue ver tudo. When he finds that a seeker is seeking for a long time and is ready to go, he goes and catches hold of his hand. Quando ele vê que um cego está procurando por toda parte, ele vem, segura na sua mão e o leva. The seeker thinks, I have found the man. Dessa mesma forma, eu encontrei um homem. That is why the seeker gives credit to his effort. É por isso que o buscador, ele dá crédito ao homem que o encontrou. It was not the effort of the seeker, but it was the open eyes of the man who came and caught his hand. Não foi o esforço do cego que buscou, mas foi o amor do homem que pôde ver que o encontrou. That is why, while we are spiritually blind, we think we may need to make effort. É por isso que quando somos espiritualmente cegos, nós sentimos que precisamos fazer o esforço. It is only after we meditate and go inside and open our eyes, we find it was not our effort, but the Master who pulled us.
Somente quando entramos em estado de meditação é que percebemos que não foi o nosso esforço que nos levou até o homem que pode ver, mas foi o amor dele que nos encontrou. So in a way, it looks like that we make effort, and that is why we say effort is necessary in the beginning of the spiritual path. De uma certa forma, parece que foi o esforço que nos levou a isso. Por isso dizemos que o esforço é necessário no caminho espiritual. What actually brings us to the spiritual path is our seeking in our heart. O que realmente nos leva ao caminho espiritual é o buscar com o coração. I have gone all around the world and seen that the seekers there have always found their masters by seeking and not by running around. Eu visitei o mundo inteiro e vi por toda parte que as pessoas que encontraram são as pessoas que foram buscando com o coração. I find seeking is there in every country of the world. Eu vejo que o buscar existe em todas as partes do mundo. It is not the part of religion or part of society or a group that makes you a seeker. Não é a parte de uma religião, não é uma parte de uma sociedade que faz da gente um buscador. I get emails now from all over the world and they are all seeking the same truth. Eu recebo e-mails que vêm de toda parte do mundo e todos estão buscando a mesma verdade. The spiritual path is not a religion. O caminho espiritual não é uma religião. Every religion can practice their own religion properly, it becomes spiritual path. Toda religião pode praticar propriamente o seu caminho e fazer dele um caminho espiritual. So it is good to know that the beginning of spiritual path is looking like effort on our part, but later on it is found out it was grace of God that gave us the chance and the motivation to make effort. Portanto, é bom saber que mesmo no início parecendo ser esforço, a gente reconhece que é a graça que fez da gente um buscador. There are many levels of consciousness through which we pass for God realization. Há muitos níveis de consciência no qual passamos até a realização de Deus. We are living in a physical body, in a physical world. Nós vivemos num corpo físico, no mundo físico. Because our body is made of matter, therefore the world around us is also made of matter. Porque o nosso corpo é feito de matéria, assim também as coisas à nossa volta são feitas de matéria. When our body will not be made of matter after dying or after dying while living, then the whole world will also not be made of matter. Então, quando morremos no corpo que é feito de matéria e temos a percepção de um corpo que não é material, também temos a percepção das coisas que não são materiais. This physical world has physical objects. Esse mundo físico tem objetos físicos. The higher world without body is called the astral body and the astral world. O mundo acima é chamado de o mundo astral. We call it astral, referring to the sky, because the sky in the inner world is different from the sky in the physical world. Nós chamamos ele de mundo astral porque os céus no mundo astral é diferente do céu no mundo físico. Astral body means a body living in an astral sky. O corpo astral significa um corpo vivendo no mundo astral. The physical sky is made up of light and dark. O céu o céu do mundo físico é feito de luz e sombras. Here we have day and night. Aqui nós temos o dia e a noite. We sleep at night and when we wake up the sun comes, it becomes day. Nós dormimos à noite e quando acordamos, a luz vem e se torna o dia. In the astral sky, there is no day or night. No céu astral não há noite e não há dia. There's always a light. Sempre há luz. And because the light is always there, everything that we see there is also made up of light.
E porque a luz é sempre presente no céu, também assim todas as coisas que nós vemos são feitas de luz. Our astral bodies can be seen even if it was total darkness. Nosso corpo de luz pode ver mesmo se houvesse escuridão. Astral buildings, astral flowers, astral plants, astral everything is existing from which we have drawn a physical copy. Seres astrais, plantas astrais, tudo que existe no mundo astral também existe no mundo físico, mas o mundo físico é uma cópia do mundo astral. In the astral body we have astral eyes, astral ears, astral hands, astral feet. We can operate without any material body. No mundo astral nós temos mãos astrais, pés astrais, olhos astrais, ouvidos astrais, e nós funcionamos normalmente como corpo astral. These sense perceptions are the astral body. Esse corpo de sentidos é o que é chamado de corpo astral. The whole experience of the astral world is made up of sense perceptions. A totalidade da experiência do corpo astral é chamado de corpo perceptual. The sky, astral sky, is not very sharp light, it is not very dark, it is like a grey evening, like today's weather outside, it's similar to that, but it's always like that. O céu astral, ele não é muito luminoso e também não é muito escuro. Ele é acinzentado, como esse céu de dia chuvoso que estamos experienciando hoje. If you meditate with me, you will be able to see the astral sky. Se você meditar comigo, você vai ter essa experiência do céu astral. So therefore, these are two different levels of awareness. Portanto, esses são dois níveis diferentes de consciência. We are right now sitting in the physical level. Nós estamos neste momento sentados no mundo físico. There is one lower level also. Tem um nível ainda mais baixo que esse. It is called the dream level. É chamado o mundo dos sonhos. Every night we all sleep Toda noite nós dormimos and we have dreams. e temos sonhos. The dreams are different from wakeful life. Os sonhos são diferentes do estado de vigília no mundo físico. The dream is made up of some of the experiences we have in this physical world. Os sonhos são feitos de algumas das experiências que temos no mundo físico. The rules of life in the dream is different from the rules of life in wakeful state. As regras de vida no mundo dos sonhos são diferentes das regras de vida que temos no mundo físico. In dreams we move from one place to another without effort and we think it is normal. No sonho, nós nos movimentamos de um lugar para o outro sem nenhum esforço. In the dream we could be in Brasilia and within 1 second we could be in Sao Paulo. It will not feel strange at all. No sonho, nós podemos estar em Brasília e imediatamente estar em São Paulo, e isso não parece nada estranho. In the wakeful state, if that happened, we would all scream what is going on. Se isso acontecesse no mundo físico, todos nós gritaríamos e acharíamos estranho que isso estivesse acontecendo. In the dream, we can fall off from a building and not get hurt. No sonho, nós podemos cair de um prédio e não nos machucarmos. In the physical body, we get hurt. No corpo físico, nós nos machucamos. These rules of creation of different levels is different for each level and they correspond to what we need at that level. Essas regras diferentes em cada um dos mundos são necessárias para que experienciamos todas essas experiências em cada um dos mundos. Dream level is one level lower than physical level. O mundo dos sonhos é mais baixo do que o mundo da experiência física. Astral level is one level above the physical level. O mundo astral é um nível acima do mundo físico. If we meditate with the astral body, we can go even further. Se nós meditarmos com o corpo astral, podemos ir ainda mais adiante.
Meditating only in the physical body cannot take us more than at the astral level. Meditando com o corpo físico não nos leva mais além do que ao mundo astral. But meditating in the astral body can take us to a still higher level called the causal plane of consciousness. Meditando no corpo astral, podemos ir a um nível mais cima, chamado o mundo causal. I mentioned in the morning that the causal plane is where all things happen and are created there. Essa manhã eu mencionei que o mundo causal é um mundo onde tudo se cria e é a causa de toda a criação. The dream world, the physical world, and the world of sense perceptions is all created there. O mundo físico, o mundo dos sonhos e o mundo astral, todos esses mundos são criados no mundo causal. Our life's destinies are also created there. O nosso destino também é criado no mundo causal. It is decided there whether we will be poor or rich, Lá é decidido se seremos pobres ou ricos. what kind of body we will have. Que tipo de corpo teremos. It will also determine through cause and effect Também- what will happen after we act. Também é determinado através da lei de causa e efeito o que acontecerá. The physical world has a very unique property. O mundo físico tem uma propriedade bem peculiar. It is called free will. É chamado de o livre-arbítrio. Free will is merely an experience of making a choice. O livre-arbítrio nada mais é do que a experiência de fazer uma escolha. It does not mean that we have actual free will. Não significa necessariamente que temos o livre-arbítrio. It appears we have choice making. Parece que nós temos o poder de escolher. If God is all knowing, He must know everything, including what decision we are going to make. Se Deus sabe tudo, Ele sabe inclusive a decisão que tomaremos. So our free will is only part of God's free will. Então, o nosso livre-arbítrio é apenas parte do livre-arbítrio de Deus. But we cannot see the future, therefore it looks like a free will. Porque não podemos ver o futuro, isso parece que é o livre-arbítrio. Supposing we could see the next 1 hour of our life, free will disappear. Suponhamos que poderíamos ver a próxima hora de nossas vidas, isso exterminaria o livre-arbítrio. I will tell you an interesting experience I had in India. Vou lhe contar uma experiência interessante que eu tive na Índia. I had gone for interview to join the Indian Navy. Eu fui fazer uma entrevista para me alistar na Marinha da Índia. When I came out, I saw a man standing with a turban and saying, "Good luck, good luck." Quando eu fui andando assim, eu avistei um homem que veio me dizendo, boa sorte, boa sorte. I asked him, "You are Indian, why are you speaking another language?" Você é indiano, por que é que você está falando outra língua? He said, "That is because I see you have good luck." Ele falou assim, isso é porque eu estou vendo que você tem boa sorte. I said, "How can you see what is not happened yet?" Eu disse, como é que você pode ver o que ainda não aconteceu? He asked me, "Do you have a piece of paper?" Ele me perguntou, você tem um pedaço de papel? I was carrying a bag with papers, so I took out a piece of paper. Eu estava carregando uma pasta com os papéis, então eu te dei um papel. I gave it to that man and he began to write something, looking at my eyes, but he was writing on the paper. Então, eu dei para ele o papel e ele começou a escrever coisas olhando nos meus olhos. After that, he folded the paper Depois disso, ele foi e dobrou o papel. and folded again E dobrou novamente. and gave it in my hand. E colocou na minha mão. He said, "Hold it in your hand and now take out another paper." Ele disse, segure este na sua mão e me dê outro pedaço de papel. So I took out another paper. Aí eu peguei outro pedaço de papel. He said, "Now write a number between 1 and 10. Ele disse, escreva um número de 1 a 10. I said, "This man is trying to create a bluff because as children we knew, we used to tell other children, write a number between 1 and 10, they would always write 5.
Eu falei, esse homem está de brincadeira comigo. Quando criança, a gente brincava um jogo que falava assim, escreve o número de 1 a 10, e a gente sempre escolhia o número 5. I said in my mind, he must be thinking I am going to write 5. Eu pensei com a minha mente, ele está pensando que eu vou escrever o número 5. So to call off his bluff, I wrote 3. Para chantagear a brincadeira dele, eu escrevi o número 3. He then asked me to write the name of a flower. Aí depois ele me pediu para escrever o nome de uma flor. I knew that the most common flower was rose. Eu sei que a flor mais comum é a rosa. So I wrote a different flower. Aí eu falei assim, vou escrever um nome de flor diferente. This interview took place in a different state than the state I came from. Essa entrevista se deu num estado diferente do estado de onde eu vim. So I said I will write the name of a flower this man may never have heard of. Eu pensei, vou escrever um nome de uma flor que esse homem nunca ouviu falar antes. So I wrote the name of a flower we call chameli, and Chameli, and that is only in our state. Eu fui e escrevi o nome de uma flor chamada chameli, que apenas existe no nosso estado. Then he asked me to write my date of birth. Aí ele me pediu para escrever a minha data de nascimento. I wrote 1926. Eu fui e escrevi 1926. He said, that is not the date, that is the year. Write the date. Ele disse, essa não é a sua data de nascimento, este é o ano do seu nascimento. Por favor, escreva a sua data de nascimento. So I wrote 26 November. Eu fui e escrevi 26 de novembro. Normally we write the date first and the year afterwards. Normalmente escrevemos a data antes e o ano depois. Then he said, open the paper I gave you. Ele foi e disse, abra o papel que eu lhe dei. So I opened the paper he had given me, and it said 3, Chameli, 1926, and after that 26 November, exactly as I had written. Eu fui e abri o papel e vi que estava escrito 3, Chameli, 1926, novembro 26. I was stunned by that experience. Eu fiquei fascinado com essa experiência. Because he wrote something which I had not even thought about. Porque ele escreveu uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. My thinking came after he wrote. Meu pensar veio depois que ele já tinha escrito. I said, how can he know something which has not even happened? Eu pensei, como ele pode saber de uma coisa que ainda nem aconteceu? So as I was wondering how he could do this, he told me, do you want to hear some more? Depois disso, ele me perguntou, você quer saber algo mais? I said, tell me what more you know. Eu disse para ele, diga, o que mais você sabe? He said, when I asked you to write a number between 1 and 10, you said, this man is expecting me to write 5. I'll call off his bluff and write 3. Eu disse para ele, esse homem me pediu para escrever um número de 1 a 10, eu vou desmascarar ele e vou dizer um número que não seja 5. Aí eu fui e escrevi 3. He told the exact thought I had, with which I chose the number. Ele descreveu exatamente o raciocínio que eu tive para escolher aquele número. I was still wondering what was going on when he said, when I asked you to write the name of a flower, you said, I will write the name of a flower he has never heard of. E ele disse, quando eu te pedi para você escrever o nome de uma flor, você pensou, vou escrever o nome de uma flor que ele nunca ouviu falar antes. I said, how could you do all this? Eu disse, como é que você pôde fazer tudo isso? What kind of magic have you learned that you can predict beforehand what a person will think and decide? Como que foi que você aprendeu isso, que você pode saber o que uma pessoa vai fazer ou dizer mesmo antes de acontecer? He explained that there is no magic. Ele disse que não há mágica. Whatever we have to do and decide is already written. Tudo que temos que decidir e que vamos fazer já está escrito. Our life is completely predetermined.
Nossa vida é completamente determinada. Only God knows the predetermined life. Apenas Deus sabe o predeterminamento. The way we will think and make choices is also predetermined. A forma como pensamos e tomamos decisões também está prescrito. He said, our feeling that we make our own choice is only because we don't know what decision we are going to make. Apenas pensamos que estamos fazendo a decisão porque não temos consciência das decisões que vamos tomar. Therefore, our free will is out of ignorance. Portanto, o livre-arbítrio advém da nossa ignorância. The only real free will is the free will of God, O único livre-arbítrio que existe é o livre-arbítrio de Deus, who has created everything, including our free will. que criou tudo, inclusive o nosso livre-arbítrio. God knows everything at all times. Deus know tudo a todo tempo. If He did not know what choice we are going to make, He would not be all-knowing God. Se ele não soubesse as decisões que tomaríamos, ele não seria onisciente. This was surprising enough what happened with that man with the turban, Isso, but there was more coming. isso me deixou muito surpresa, essa experiência com esse cara de turbante, mas muito aconteceu depois disso. Later on, I found that each person can find out what is going to happen before it happens. Eu vi que as pessoas podiam saber o que iria acontecer mesmo antes das coisas acontecerem. We can all see what's going to happen by going within to the causal plane. Todos nós podemos ficar sabendo o que vai acontecer se formos ao plano causal. Our entire past, present and future can be seen at one time. Todo o nosso passado, presente e futuro pode ser visto ao mesmo tempo. This is possible through meditation. Isso é possível através da meditação. Therefore, when we say we are going to make effort, it is already predetermined. Portanto, quando dizemos que faremos um esforço, isso também está predeterminado. There was a friend of mine when I was studying in Harvard University who one day called me. Eu tinha um amigo que estudava na escola de Harvard e um dia ele me chamou. He was studying philosophy and psychology. Ele estava estudando psicologia e filosofia. He was also studying comparative religion, Ele também estava estudando religião comparativa. a subject I also studied at that time. É um assunto que eu também estava estudando naquela época. One morning he called me and said, I have found the truth. Um dia de manhã ele me chamou e disse: eu encontrei a verdade. I said, what is the truth? E eu disse: qual é a verdade? He said, truth is that we don't have free will. A verdade é que nós não temos o livre-arbítrio. And I said, what is your reason for saying that? Eu disse: qual é a sua razão para dizer isso? He said, reason is simple. I have studied religion. It says God knows everything. É porque eu estudei a religião as religiões diz que Deus sabe tudo. He said, definition of God is He is omnipresent, omnipotent, omniscient. A definição de Deus é que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Omniscient means He knows everything. Onisciente diz que Ele significa que Ele sabe tudo. If He does not know what we are going to decide, He cannot be God. Se Ele não sabe o que nós vamos decidir, Ele não pode ser Deus. Therefore, God's knowledge prevents us from having any free will. Portanto, o saber de Deus previne que temos qualquer livre-arbítrio. I said, that's very interesting conclusion you have come to. Eu disse: essa é uma conclusão muito interessante ao qual você chegou. Come to my apartment and we'll check out more. Eu disse: vem até o meu apartamento e vamos investigar um pouco mais. So I tried to play a trick on him. E eu tentei fazer uma traquinagem com ele. Before he came on a tray, I put a cup of tea and a cup of coffee and left one cup empty. Antes dele chegar, eu pus numa bandeja uma caneca com café, outra sem e uma terceira caneca. When he came to my apartment, I asked him, what do you want to drink? Tea, coffee or nothing? I have all three on the tray.
Quando ele veio até o meu apartamento, eu perguntei para ele, o que você quer beber? Você quer café, chá ou nada? And I said, don't use free will, you don't have any. Eu disse para ele, não use o seu livre-arbítrio, porque você não tem nenhum. He was completely stumped. Now to decide between tea and coffee, he has to make a choice. Ele ficou chocado, porque ali ele tinha que decidir se ele ia beber café, chá ou nada. He said, you destroyed my greatest truth and discovery by putting 3 cups here. Você destruiu a minha verdade com a pergunta, com 3 canecas. I said, I want to show you that you have free will, whether you like it or not. Eu queria apenas demonstrar para ele que ele tem livre-arbítrio, embora ele queira ou não. I said, tell me any way that you can decide to take tea, coffee or nothing without using free will. Eu disse para ele, me diga como é que você pode escolher uma dessas 3 coisas sem usar o seu livre-arbítrio. I said, every day we make decisions which we use free will. Todo dia nós tomamos decisões usando o nosso livre-arbítrio. So, how can you say that you have no free will when even you can't decide between cup of tea and coffee? Como você pode dizer que não temos o livre-arbítrio se temos que decidir entre uma caneca de café ou de chá? I said, don't worry, I will not tell you that you really have no free will. Não se preocupe, eu não vou dizer para você que você não tem livre-arbítrio. And I will not take the example of God's omniscience at all. E eu não vou tomar como exemplo a onisciência de Deus. I'll use the psychology that we have studied. Eu apenas usei a psicologia que estamos estudando. When we make a free choice, what are the factors in our head that lead us to a choice? Quando fazemos uma escolha livremente, quais são os fatores que vêm à mente? There are only 2 categories of factors. Há apenas 2 categorias de fatores. One is hereditary. Uma é hereditariedade. Maybe your father liked coffee, Talvez o seu pai goste de café. your grandfather liked coffee, Talvez o seu avô goste de and café. therefore you are choosing coffee, it is in your DNA. Talvez você tenha escolhido café porque está no seu DNA. The second factor would be environmental factor. O segundo fator seria o fator ambiental. Maybe you have spent time with coffee drinkers. Talvez você tenha estado na companhia de pessoas que bebam café. There's no third way that you can use in your head to make a choice. Não há nenhuma terceira possibilidade para usar a sua cabeça para fazer escolhas. It's either hereditary or environmental. É ou hereditária ou ambiental. Therefore, when your brain decides to take coffee, it was these 2 factors, and when you chose coffee, you cannot change those factors. Portanto, foi um desses 2 fatores que o fez escolher a beber café. Therefore, they could only make one choice based on these 2 factors which are already fixed. Do you think that you are making a choice now? That is because you neither know what your DNA contains, what the hereditary factor contains, nor are you able to remember all the life you led, which led to what you call free choice. Por causa desses 2 fatores que o levou a escolher o café, você pode ver que esses fatores estavam predeterminados, porque não há outro motivo para usar a escolha. Therefore, when we say we are making a choice, even making effort, it is predetermined. Portanto, quando dizemos que estamos fazendo uma escolha, vemos que essa escolha ela já é predeterminada. I am only telling you these stories to tell you the experience of free will or effort is also an illusion. Eu estou apenas contando essa história para ilustrar que o livre-arbítrio é uma ilusão. There are many illusions that we are experiencing in this life. Há muitas ilusões que estamos experienciando neste mundo. The most significant illusion is we think this world is real. A ilusão maior é que pensamos que este mundo é real. When we go to sleep and have a dream, we think that world is real. Quando dormimos e temos sonhos, nós pensamos que aquele mundo dos sonhos é real. When we sleep and have a dream, we forget where our body is sleeping.
Quando nós estamos dormindo e sonhando, esquecemos do nosso corpo. We use a different body in moving around in the dream. Nós usamos um outro corpo para nos movimentarmos durante o sonho. This body is lying in bed sleeping. Este corpo físico está lá deitado, dormindo. We are totally unaware of this body. Estamos completamente sem noção do corpo físico. If we were aware of the body, the dream would not look real. Se não perdemos a noção do nosso corpo físico, o sonho não seria verdadeiro. So we have to block the experience of reality to make an unreal thing into real. Nós temos que bloquear a experiência do que é real para criar uma outra experiência que pareça ser real. So long as the dream lasts, we keep on thinking it is real. Então, enquanto o sonho durar, nós temos a impressão que ele é real. Only when we wake up, realize it was dream. Apenas quando acordamos é que vemos que o sonho não era real. The same thing happens when we go to the next astral plane. A mesma coisa acontece quando elevamos ao plano astral. If we do that, we will find this physical life is also like a dream. Quando isso acontece, nós nos damos conta que esse plano físico também não é real. That is a grand illusion that we should take this world as real because we have no access to our sleeping self at a higher plane. Então, é uma grande ilusão pensarmos que este mundo físico é real quando ascendemos em consciência e perdemos a consciência dele. Spiritual journey is not going anywhere. A jornada espiritual não é ir a lugar algum. It is waking up from one level to another. É despertar de um nível para o outro. It is like spiritual awakening. É um despertar espiritual. And we find that the living real state is the one below which everything is unreal. E nós nos damos conta de que o estado em que estamos é real e tudo que é abaixo dele é irreal. If we go to our true home, we will find all levels of creation were illusion. Se formos para o nosso ponto, a nossa morada original, descobrimos que tudo que está abaixo é irreal. But we use the illusion not to create illusion, but to create reality. Então usamos essa ilusão para criar realidade e não para criar ilusão. That is why we have shut ourselves off from our own true home and experiencing something dreamlike. É por isso que bloqueamos a nossa experiência do nosso ponto original para ter essas outras experiências de realidade. When we wake up in our true home, we will find there is only one. Quando nós despertamos na nossa morada original, nós sabemos que há apenas um. We are so many here, it is created, the many have been created dreamlike, so we can have a different experience. Nós criamos muitos para ter essa experiência de vários sonhos. Our reality is only one God, one totality of creation, and only one that is real. Nossa realidade é apenas um Deus, e apenas um Deus é real. That one going into succession of dreams has created all the levels of awareness. Aquele que está passando por todas as experiências em todos os planos é a realidade. It is not our individual experience like it looks like now, it is God's experience through us. Não é essa experiência, é a experiência de Deus através de nós. God realization is to discover that truth. A realização de Deus é para descobrir essa verdade. Meditation is merely a technique to waken up. Meditação é apenas uma técnica para despertar. Meditation is not an end in itself. A meditação não é um fim em si. It's just a method that takes us 2 steps towards God realization. É apenas uma prática que nos leva a 2 passos a próximo de Deus. It does not take us all the way to God realization. Não nos leva a toda a realização de Deus. The 2 levels of discovering our soul, the many souls, and the discovery of the one soul out of which many are operating cannot be done by meditation. A descoberta da nossa alma e dos 2 níveis acima não pode ser feita através da meditação. The experience of love and devotion
for one who is beyond the mind is what leads us to that God realization. A experiência do amor e de devoção que acontece acima desse nível é o que nos leva de volta à origem. Therefore, it is only in two stages. The stage when we think we are making effort based upon our destiny, pre-written already, and the stage when love of a perfect living master representing the love of God in this physical world pulls us, that the stage of complete awakening comes. Portanto, são apenas essas duas experiências, a experiência de acreditar que estamos fazendo o esforço e a experiência desse amor que nos puxa e nos leva. I have given such a long answer, it's like a separate lecture. Eu dei uma resposta tão longa que parece até uma outra palestra. But it's necessary to know the role of effort. Mas é muito importante saber o papel do esforço. It is not real effort, it's an effort built into our destiny. Não é o esforço verdadeiro que nos leva ao encontro do... But while we are shut off from that experience of reality, it's good to make as much effort as you can. Enquanto estamos isolados dessa experiência do nosso ser real, é bom fazer o máximo de esforço possível. I'll take up another question. Agora vou querer uma outra pergunta. I'll give a shorter answer that time. Dessa vez eu vou fazer uma resposta curtinha. Essa aqui, this one is in English. The person wrote in English. I'm going to translate it, say in English and then translate it to Portuguese. Why we need a physical body to learn and evaluate? Why we play a role or game here? Por que nós precisamos de um corpo físico para aprender e avaliar? Por que nós brincamos esse jogo aqui? The need for a physical body to play this role is because in the physical body we are having enough ignorance of the future and enough experience of using our choices to become a seeker. A necessidade do corpo físico é porque nós somos ignorantes de quem somos e precisamos de passar por essa etapa para conseguirmos, através dessa experiência, mudar de nível de consciência. Physical body is not the only form of life. O corpo físico não é a única forma de vida. The plants and trees outside are also living. As árvores e as plantas lá fora também têm vida. Birds and insects are also living. Os insetos e os pássaros também têm vida. Angels whom we can't see are also living. Os anjos também que não conseguimos ver têm vida. These are all different life forms. Essas são todas formas diferentes de vida. Life only comes from the soul. A vida apenas vem da alma. They all have a soul. Todas elas têm alma. Out of 8.4 million forms of life recorded in books, Dos 8,4 milhões de formas de vida, todas elas têm alma e isso está escrito em vários livros. only one form exists where we deliberate in our head. Apenas uma dessas formas de vida permite que tenhamos o conhecimento disso dentro da nossa cabeça. There's only one form in which we say, shall I do it or not do it? É apenas uma forma de vida que nós podemos dizer, eu posso fazer isso ou aquilo. The only form in which we think, is it good or bad? É apenas nessa forma de vida que podemos dizer, isso é bom ou ruim. Only forms which we can be moral or immoral. É nessa única forma que nós podemos nascer e viver. All other forms of life are living by instinct. Outras formas de vida estão vivendo por instinto. They are playing out automatically what is programmed for them. Eles estão vivendo automaticamente o que foi planejado para eles.
Human beings are the only form where we start questioning whether we can change what we are living or not. Na forma no corpo humano é a única forma que permite a gente questionar o como estamos vivendo e quem somos. That is the best thing given to human beings, to be able to think they can become seekers. É o melhor presente que foi dado para um ser humano, ele saber que ele pode ser um buscador. We could not become seekers if we did not have this kind of free will. Nós não poderíamos nos tornar um buscador se nós não tivéssemos esse tipo de livre-arbítrio. The fact that we can seek by deliberating, thinking in the mind, leads us to God realization. O fato que nós podemos pensar que temos o livre-arbítrio e buscar nos leva à possibilidade da realização de No Deus. other forms of life can do it. Nenhuma outra forma de vida pode fazer isso. Not even the highest angels. Nem mesmo os anjos mais elevados. Not even the enlightened people who have reached the astral plane. Nem mesmo as pessoas iluminadas que atingiram o plano astral. The astral plane life is full of knowledge. There is no ignorance. O plano astral é cheio de conhecimento, não há ignorância. They know their future clearly and they have to act upon it. Eles sabem o que vai acontecer no futuro e eles têm que viver esse futuro deliberadamente. We also in physical form are going ahead with the predetermined life. No mundo físico, nós também vamos adiante com a vida predeterminada. But we cannot see the future. Mas nós não podemos ver o futuro. That is why we have a special privilege. É por isso que nós temos um privilégio especial. Ignorance is really bliss. Ignorância realmente é um bliss, uma felicidade. It's only ignorance that makes us feel we can seek ourselves. É apenas através da ignorância que percebemos que podemos procurar pela verdade. That is why this role of becoming a seeker and finding God only opens up in the human life. Portanto, é apenas nessa forma de vida que nós procuramos, nós podemos tornar buscador e procurar a verdade. There are souls right now living in the astral level of consciousness, in the causal level of consciousness, and they cannot proceed any further unless they become human beings again. Há formas de vida em planos mais elevados, no plano astral e no plano casal, mas eles não podem ir mais adiante do que isso, a não ser que eles voltem e se tornem seres humanos novamente. Human beings are on a stage of life. This is a drama stage. Os seres humanos estão nesse estado de drama. We are all actors on this stage. Nós somos todos atores nesse estado. We have been acting for a long time. Nós estamos sendo personagens por um longo tempo. We have forgotten that we are actors. Nós esquecemos que somos atores. We have forgotten it is a show. Nós esquecemos que isso é um show. We came on the stage just for one show. Nós viemos nesse palco por apenas um show. We got so attracted to other actors and property on the stage that we fell in love with it. Nós ficamos enamorados com os outros personagens e com o palco, com a cena. We began to take this life as the only reality. E nós tomamos essa vida como a única realidade. Only when we step off the stage can we find it was a drama. Apenas quando nós saímos desse palco podemos perceber que era um drama. All levels of creation are stages of drama. Todos os níveis de criação são um palco de um show. All forms of life are performing a show at different levels. Todas as formas de vida estão atuando um show em vários planos diferentes. It's God's plan to make one stage a play where people can seek and find. É um plano divino fazer um palco e colocar um ator para esse grande show. That is why we have been given this role in the physical plane in order to find the truth. É por isso que nos foi dado esse show e esse palco para que podemos achar e buscar a verdade. You can play a role also in the astral plane with full knowledge of the script. Você também pode atuar no plano astral com todo o conhecimento do futuro.
This script on which we are playing in the physical plane is hidden from us. Esse show que nós vivemos aqui, esse script, ele é invisível para a gente. But our minds have learned this script by heart millions of years ago. Mas a nossa mente aprendeu esse script, esse roteiro, milhões de anos atrás. Our mind is following the script completely according to the pre-written script. A nossa mente, ela forma o roteiro de acordo com o roteiro que foi prescrevido. Yet the drama looks like we make choices. No entanto, durante o drama, parece que nós estamos decidindo. It's a good place to be in if you want to have God realization. É um ótimo lugar estar aqui se você quer ter a realização de Deus. Other forms of life do not give us this advantage. As outras formas de vida não têm essa vantagem. That is why we perform this particular role of our life, but plus the role of finding God in this human life. É por isso que nós atuamos o nosso papel nesse show e também o papel de buscar o Deus dentro de nós. Another question? Yes. 2 questions are on this paper. One, 2 perguntas estão neste papel. first question. If we are one, why have we been separated and given individuality? Se somos por que estamos separados e fomos dados a experiência da individualidade? We are not one, God is one. Nós não somos Deus é We are so many, we can see each other. Nós somos muitos, podemos ver uns aos outros. If we were one, we would not be so many bodies. Se fôssemos não teríamos tantos corpos. We are separate. Nós estamos separados. We are not only separate from each other, we are separate from God. Não estamos apenas separados uns dos outros, mas também estamos separados de Deus. At least so it looks. Isso é a It percepção. looks like we are separate. Essa é a percepção de que estamos separados. So sitting here, we cannot say we are one. Sentados aqui, não podemos dizer que somos We have been separated for a reason. Nós somos separados por uma razão. We have been separated to have experience which we could not have as one. Nós estamos separados porque para vivenciar uma experiência que, caso contrário, não poderíamos viver como The most important experience was the experience of love. A experiência principal é a experiência do amor. God is love. Deus é amor. Our oneness is love. A unidade é amor. Oneness is love, but not an experience of love. A unidade é amor, mas não é a experiência de amor. The moment one becomes more than one, love can be experienced. Do momento que a unidade passa a ser muito, nós podemos experienciar o amor. The most fundamental reason for separation was to experience love. A razão fundamental da separação é para que poderíamos experienciar o amor. Which was our own identity. Porque Love was our own identity. o amor é a nossa própria identidade. As one, we were love. Como nós somos amor. This separation was created of one soul creating the many souls within itself for experiencing love. A experiência... Can you say that again? One soul, which is oneness, God created the many within itself to experience its own nature, love. Deus criou a experiência de amor para que pudéssemos individualmente... This is very tricky. You're playing a trick on me. I tell you, this was a big problem in my head when I was young. Isso era grande problema para mim quando eu era jovem. People told me, spiritual people, enlightened people told me, we are souls and we are separated from God. And they gave the example. Yes. Isso era grande problema para mim, porque as pessoas diziam que eu era separado de Deus. They gave the example that God is an ocean. Eles me deram exemplo de que Deus era oceano. And we are drops of that ocean.
E nós somos gotas deste oceano. And we have been separated for a long time. E nós estamos separados por um longo tempo. Now time has come to go back on the spiritual journey and merge with the ocean. E o tempo virá em que nós iremos de volta e nos emergiremos novamente neste oceano. I thought to myself, if I am a drop, at least I am a drop. E eu pensei que comigo, se eu sou uma gota, pelo menos eu sou uma gota. The sun shines upon me, I become a rainbow. O sol brilha em mim e eu me torno arco-íris. I have my own individual identity. Eu tenho a minha própria identidade. Now, what are these people telling have spiritual journey? E o que esse povo está falando de jornada espiritual? So that this drop can go with all the struggle and go and merge in the ocean? Porque essa gota, ela tem que passar por todas essas dificuldades para voltar novamente para o oceano. I lose everything. Eu perco tudo. I lose my identity. Eu perco a minha identidade. I lose my experience. Eu perco a minha experiência. And the ocean doesn't get anything with one drop. E o oceano não ganha mais nada com apenas uma gota. Neither good for me nor for the ocean. Não é bom para mim, nem é bom para o oceano. This is rotten spiritual journey. Isso não pode ser uma jornada It's a espiritual. lose situation. Isso é uma situação de perda e perda. How are people encouraging this kind of journey, a separated drop going back to merge in the ocean? Por que esse pessoal está encorajando essa jornada de emergir novamente no oceano? But I was wrong. Mas eu estava errado. The truth was very different. A verdade era bem diferente. The truth was that the drop was still in the ocean. A verdade é que a gota estava no oceano. The drop never left the ocean. A gota nunca saiu do oceano. The drop was part of the ocean all the time. A gota sempre fez parte do oceano o tempo todo. The souls have never left their Creator. As almas nunca saíram do Criador. Souls are part of the Creator. As almas são parte do Criador. We souls are in the Creator. As almas estão no Criador. Spiritual journey does not mean traveling. Jornada espiritual não significa viajar. Spiritual journey being recovering our awareness that we were always the ocean. A jornada espiritual é se lembrar que sempre fomos o oceano. What is a drop of water? O que é uma gota d'água? It can be within the ocean also drop. Pode também oceano ser uma gota? An ocean consists of millions and trillions of drops. Oceano tem milhões e trilhões de gotas. It does not mean they have been separated from the ocean. Não significa que elas estão separadas do oceano. But if consciousness can think it is a drop, it becomes a separate soul. Mas se a consciência pensa que ela pode ser uma gota, ela se torna separada. It is within God that all souls live. It is within God that all souls live. É em Deus que todas as almas vivem. We are not separated. Nós não estamos separados. We are separated only in awareness. Nós estamos separados apenas em consciência. We have shut off our awareness of fullness. Nós apenas bloqueamos a nossa consciência. And have confined ourselves to one individual soul. E nós reduzimos a nossa consciência a uma gota. When we become God realized, we'll find we have always been in God. Quando nós nos realizamos, ficamos sabendo que sempre estivemos em Deus. So spiritual journey is enlarging your awareness. Então o caminho espiritual é expandir a consciência. How did the Creator divide us into separate souls, separate bodies, separate lives? How was it done? Como que foi que o Criador separou a gente em vários corpos, em várias almas e várias mentes? By using one attachment to the soul. Usando apego com a alma. That attachment we call our mind. Esse apego nós chamamos de mente. The thinking mind that is attached to the soul creates all separation. A alma pensante que se apega
The mind was designed to create experience of separation and then experience of love in that separation. A mente foi usada para criar a experiência de separação. So that is why it is not that we have been separated, it's only an illusion for the sake of an experience. Então, não significa que estamos realmente separados, é apenas uma experiência que nos dá essa ilusão de separação. Second part of the question, why are there so many tools available for the mind, physical body, and so few for the inner self? Why are there more tools for the mind and fewer tools for the self, for the realization? Porque há tantas ferramentas para externas e não tão poucas ferramentas internas. The reason is A razão é the creation by mind took place with two things. a criação da mente teve nascimento em duas coisas: Time and space. tempo e espaço. Time was created in one instant. O tempo foi criado num instante. Entire time was created at once. O tempo foi criado todo em um instante. Time does not move. O tempo não se movimenta. The mind then placed events upon that time. A mente, ela coloca eventos nessa linha de tempo. The events don't move. Os eventos não se movimentam. Our conscious attention was placed in the center of the timeline. A nossa atenção foi colocada no centro do tempo. The moment it was placed on the mental timeline, it created a past and a future. No momento que isso foi colocado na linha do tempo, criou o passado e o presente. All events prior to that placing the attention on the timeline became past. E aí, nesse momento, o passado ficou no passado e o presente e o futuro. All events to take place still became the future. E todos os eventos acontecendo se tornam o futuro. This is a big illusion. Isso é uma grande ilusão. We think we are living in time. Nós pensamos que estamos vivendo em tempo. There are some people saying live in the now. Há algumas pessoas que dizem estão vivendo no agora. I read a book called The Power of Now. Eu li um livro chamado A Força do Agora. And I have asked a counter question, is anybody living in any other time except now? E eu faço uma pergunta: alguém vivendo em outro tempo que não seja o agora? We have no choice but to live in the now. Não temos nenhuma escolha a não ser viver no agora. We are always living in the now. Estamos sempre vivendo no agora. Now examine what is now. Vamos examinar o que é o agora. Now has no time. O agora não tem tempo. Now is neither 1 second nor a nanosecond. The moment I say now, it's past. O tempo não é um segundo e nem um nanosséculo de segundo. À medida que dizemos now, o tempo já passou. Before I said it was future. Antes de eu dizer, já era o futuro. So now is a timeless place between future and past. Então, o agora é uma conjunção entre o passado e o presente. So we are living in a timeless now. Então, estamos vivendo num tempo sem tempo no agora. Then how come we feel we are living in time? Então, por que sentimos que estamos vivendo no tempo? The reason is we are calling the immediate past as now. A razão é que estamos chamando o passado imediato de agora. What has just happened a few seconds ago, we call now. O que aconteceu apenas há segundos, nós chamamos de agora. It's not really now. Não é realmente agora. If it's a few minutes later, we call it past. Se é uns momentos passados, chamamos de passado. So now is really past. Agora é realmente passado. So it's an illusion that we think we are living in the now, we are living in the immediate past. É uma ilusão pensarmos que estamos vivendo no agora. Em realidade, estamos vivendo no passado imediato. What about future?
E o futuro? Is there a real future? Tem um futuro? Supposing we stop doing three things: Digamos, hoping, fearing, and anticipating. digamos que paremos de fazer 3 coisas: termos esperança, termos medo e termos... Supposing a person does not hope, Digamos que uma pessoa não tem esperança, is not afraid, ela não tem medo and does not expect anything, e ela não tem nenhuma expectativa. there will be no future. Então não há futuro. We are creating the future Nós estamos criando o futuro by these three functions which we think are happening in the present. através dessas 3 funções que acreditamos estar acontecendo. There is no time in present, though it's in the past. Não tem tempo no presente ou no Examine passado. carefully, you will find what we call past, present, and future is all past. Examine cuidadosamente o que chamamos de presente, passado e futuro. We are living through memory. Estamos vivendo de memória. If we had no memory, we would have no life. Se não tivéssemos memória, não teríamos vida. We are remembering things and playing them out. Temos And- essa... And we can see this at the causal plane inside, where we can see all the events at one time. E no plano causal, nós podemos ver todos os eventos dentro. Then we understand time is merely an experience generated by memory. Então, podemos ver que o tempo é apenas uma experiência gerada nesse plano. But you can't remember something if it never happened. Mas você não pode lembrar alguma coisa se ela nunca aconteceu. Where did it happen? Quando aconteceu? It happened in the causal plane, not here. Aconteceu no plano causal e não aqui. But the illusion is it's all happening here. Mas a ilusão é de que tudo está acontecendo aqui. The study of time is a very important subject, that if you study there is no time in the now, it is all recalling, replaying something already happened. O estudo do tempo é um estudo muito interessante e se você observar, você vai perceber que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Now this was created by the mind for expansion of experience. Isso foi criado pela mente para a extensão da experiência. So we could have many events, Podíamos ter muitos eventos, many lifetimes. muitas vidas. This was created by the mind so that there be many objects. Isso foi criado para a mente ter vários sujeitos, Many people. muitas pessoas. This experience of expanded experiences was generated by the mind so that we can have a short experience in such a world. Essa extensão de experiências foi criada para que podemos ter essa experiência momentânea aqui. Therefore, to control the mind, Portanto, to control the mind, we need so many tools because our mind is scattered everywhere. Portanto, para controlar a mente, precisamos dessas várias ferramentas, porque a nossa mente ela está dispersada por todas as partes. The attention flowing from the mind is scattered all over the world. A atenção vindo da mente, ela está espalhada por toda parte. That is why we need many tools to bring the attention back to ourselves. É por isso que precisamos de tantas ferramentas para trazer a atenção dentro. The soul is not scattered. A alma, ela não está espalhada. Soul is consciousness that empowers these minds, bodies, and senses. A alma é a consciência que dá força à mente e a essa experiência. Mind needs lot of tools and tricks to get control. A mente precisa de todas essas ferramentas e traquinagem. Soul needs only one thing. A alma apenas necessita de uma coisa. Love is the answer for the soul. Amor é a resposta para a alma. Love wants no more than love. A alma não quer nada a não ser o amor. That's the secret of God realization, Esse é o segredo da realização de that our Deus. soul only wants love. Que a nossa alma apenas quer o amor. Experience of love. A experiência do amor. Experience of loving and being loved. A experiência do amor e de ser amado. That is what comes from our spiritual self inside.
Isso é o que vem do nosso ser espiritual. That is why soul needs only one tool. É por isso que a alma apenas necessita de uma ferramenta. Mind needs many. E a mente precisa de várias. Any more question? Yeah, we have. But take I up think one more. Time. One more. One more. Posso ter um mestre perfeito vivo e continuar em minha religião? Can I have a perfect living master and continue to follow my religion? Translation? Translate. Portuguese? You told in Portuguese? I am. Okay. Can I have a perfect living master and follow my own religion and continue to follow my religion? Is the question. Yes. Can I follow? Can I have perfect living master still follow my religion? Absolutely yes. In fact, the perfect living master will say, follow your religion. Em verdade, o mestre perfeito vivo, ele dirá para você, sim, siga a sua religião. We don't follow religion. Mestre perfeito vivo não segue religião. We hear it. Nós ouvimos. We read it. Nós lemos. Reading and hearing is not following religion. Ouvir e ler não é seguir uma religião. Practicing what religion says is actually practice which a perfect living master encourages. Praticar é o que realmente um mestre recomenda. During my study at Harvard University, durante os meus estudos na Universidade de Harvard, in the United States, nos Estados Unidos, I also studied comparative religion. Eu também estudei religião comparativa. I examined 11 major religions of the world. Eu estudei 11 das principais religiões do mundo. The founder of the religion said the same thing. Os fundadores dessas religiões diziam as mesmas coisas. That our truth and kingdom lies within us. Que a nossa verdade e o reino está dentro de nós. Our true home is inside. Que a nossa morada verdadeira está dentro de nós. Go in and find out. Vá dentro e descubra. This is fundamental teaching of religion. Isso é o ensinamento fundamental das religiões. Every religion. De todas as religiões. But what we have done with religion, after the founders left, we began to devote our time on rituals and ceremonies. O que fizemos com essas religiões é que depois que os seus fundadores morreram, é que apenas fazemos rituais. We externalize religion. Nós externalizamos as religiões. Instead of going to the real temple and church, we began to go outside. Em vez de ir dentro nos verdadeiros templos, nós buscamos isso do lado externo. Instead of going and praying inside the real God-made temple, we began to go into man-made temples. Em vez de ir adentro e buscar no templo feito por Deus, nós vamos afora buscar nos templos feitos pelos homens. Instead of cleaning our own minds without dirty thoughts or bad thoughts, we began to clean the floors of outside buildings. Em vez de ir adentro e limpar os pensamentos da nossa própria mente, nós vamos nos templos físicos e limpamos os locais físicos. Instead of cleaning the throne of our God, instead of cleaning the floor of our God sitting inside, we are cleaning outside buildings. Em vez de limpar o trono do templo interno, estamos limpando os prédios e templos externos. You can follow your religion, including the rituals and ceremonies, and still have a perfect living master who teaches you to go within. Você pode seguir a sua própria religião, inclusive ir aos templos externos, e ir adentro e seguir os ensinamentos espirituais. Many of the outside practices are not spiritual. Muitas das práticas externas, elas não são espirituais. But you can still follow them. Você pode continuar fazendo for the sake of your family, por causa da sua família, for the sake of your friends, por causa dos seus amigos, so that they don't ridicule you,
para eles não te ridicularizarem, And they don't say you have left your religion. para eles não dizerem que você largou a sua religião. It is not necessary at all to leave our existing religion to find a perfect living master. Não é necessário de forma alguma que deixamos a nossa religião para encontrar um mestre perfeito vivo. A perfect living master will recognize that you have a religion and what is required to practice the religion. Um mestre perfeito vivo verá que você tem uma religião e o que é necessário para você praticar essa religião. You'll understand the statements made in your scriptures by going within. Você entenderá melhor o que está pronunciado nas escrituras se você adentrar. Outside we create so many denominations. De fora nós criamos tantas denominações. Inside there's only one denomination. E dentro nós temos apenas uma denominação. We misinterpret the scriptures. Nós mal interpretamos as escrituras. And in the name of the same God start practicing different things. E no nome do mesmo Deus começamos a praticar coisas diferentes. Going within will unify you. Ir adentro vai unificar você. Staying outside will separate you. E permanecer de fora vai separar você. The functioning of the mind is to divide. A função da mente é dividir. The functioning of the soul is to unite. A função da alma é unir. If you are spiritual people, will unite. Se você é um ser espiritual, você vai ser unificado. If you are mental people, we divide. Mas se você é mental, você vai ficar dividido. The nature of the mind is to break up things to see how they work. A natureza da mente é quebrar as coisas para ver como elas funcionam. You give a toy to a little child, he tries to break it through. How does it work? Se você der um brinquedo para uma criança, ela vai querer quebrar e separar as partes para ver como aquilo funciona. Our minds are like that child. A nossa mente é como a de uma criança. Soul has grown up. A alma, ela é um adulto. That is why there is no harm and to practice your religion, including religious rituals and ceremonies, and still have a journey within yourself, and a perfect living master will find you even there. He will never tell you to change your religion. He'll never tell you to convert to something else, because not necessary. Spirituality is not religion. Spirituality is the art of going within and finding God. Por isso, não há mal nenhum em você ter um mestre perfeito vivo e continuar praticando a sua religião. Em verdade, ele vai encorajar que você pratique a sua religião. I'll end today's session here. Vou terminar essa sessão. Some of you have asked for personal talk with me, personal question and personal meeting with me. And if you have given the name, I will be seeing you now. And if we can't see everybody who wants to have an interview, we'll do it in the next 2 days also that I am here. Thank you very much for your patience in listening to me.